Olá, pessoal, bom dia. Quer dizer, bom dia para quem? Né? Olá, mais uma vez estamos aqui para falar do impossível. O Boston Celtics conseguiu o impossível, que era deixar uma vantagem de 20 pontos virar para uma derrota nos minutos finais. Agatha Máximo, pelo menos o teu time foi lá e mostrou, né? Mostrou que o bagulho é louco. Colocou 49 pontos de frente, venceu por 43 pontos de diferença. Tá tudo bem por aí, né? Não fez mais que obrigação, né? Tipo aquela faixinha de formatura do pessoal. Mas só um adendo pra galera, né? A gente não gravou o episódio ontem, a gente grava hoje, pós-jogo, ou amanhã de manhã, falando sobre a também derrota do Cavs no segundo jogo, né? E da vitória do Warriors, mesmo sem o Curry. Dito isso, Drica, Unidas, né? Estamos unidos. Cavs pois e é. Celtics. Dito isso, é absurdo, é uma apresentação esdrúxula, né? Ridícula do Boston Eu não Celtics. sei nem o que dizer. Eu terminei o último episódio falando, eu falei dessa forma, né? Eu falei, eu não sei você, mas no meu time eu confio. Eu acredito que o meu time vença o jogo 2, porque é essa postura que eles apresentaram a temporada inteira, e é isso que você espera de um time que quer ser campeão. Boston Celtics não fez isso, né, Drica? Não, longe disso, né? Bem longe disso, assim. Eu realmente não tenho explicações racionais para o que aconteceu ontem, porque o time de novo abriu 20 pontos, assim. Talvez esses 20 pontos que o Celtics abriu enganou um pouco, né? Porque o Celtics não jogou bem de novo. E de novo entregou uma vantagem. Então, assim, de novo perdeu para ele mesmo, né? Óbvio, méritos do Knicks que não desistem do jogo o tempo inteiro. Isso é muito mérito. Mas o Celtics está perdendo para ele mesmo. O time não jogou bem, abriu 20 pontos de vantagem, ok. Mas, de novo, teve uma apresentação muito aquém do que a gente viu na temporada regular e do que a gente sabe que esse time pode mostrar. E, assim, não é que, ai, nossa, é um time pipoqueiro. Não é, gente. Foi campeão ano passado, assim. Algo está acontecendo, isso é fato. E, de novo, insistindo nas bolas de três, teve 25% de aproveitamento. Parecia que queria bater o próprio recorde, né, de bola desperdiçada. Foram uns 40, né? 20 a menos do que no jogo anterior de tentativas, apenas 10 convertidas. Jason Tatum muito mal. E aí, aos poucos, o Knicks foi cortando essa vantagem já no quarto, no finalzinho do terceiro quarto, mas mais no quarto. E aí, nos, sei lá, 4 minutos finais, virou a partida, venceu, abriu no máximo 3 pontos, venceu 91-90. O Celtics ainda teve duas posses ali, uma com 18 segundos que o Tatum é, faz um drive, né, lá da quadra de defesa, acaba enterrando. Depois não consegue defender o Knicks. E aí a última posse foi aquela coisa horrorosa que eu falei pra ti. Eu avisei que o time ia fazer cagada na última posse, porque estava mentalmente muito destruído depois de novo perder uma vantagem de 20 pontos. E aí na última posse de novo o Tatum bate para dentro, mas aí tem três em cima dele. Tudo acontece muito rápido, obviamente, né? Alguém falou assim para mim no Twitter, vai passar pano pro Tatum. Cara, assim, ó, para mim é inadmissível alguém culpar um jogador apenas por uma vantagem de 20 pontos que derreteu de novo. Não foi só o Jason Tatum. Ele não jogou bem? Ele não jogou bem. Mas o time não jogou bem. Quando você tem 20 pontos e o time perde no quarto, não foi um jogador, minha gente. Foi o time inteiro, foi o técnico, foi absolutamente todo mundo. Então, assim, honestamente, racionalmente, para mim não existe explicação. O time mentalmente tá muito mal. E assim, agora vai para Nova York. A gente sabe que o Knicks tem problema com jogos em casa, né? Quando tá à beira aí de fechar as séries. Mas o Celtics está muito mal mentalmente. De novo, primeiro jogo, depois do primeiro jogo, absolutamente todos os jogadores admitiram a má atuação, admitiram e conseguiram enxergar o que tinham feito de errado. Né? Ninguém precisou ficar na mídia falando o tempo inteiro. Eles admitiram logo após o jogo e eles repetiram absolutamente os mesmos erros. Então, assim, para mim, mentalmente, o time tá muito destruído, não sei por que diabos, né? Porque, enfim, sabe que é um time tecnicamente melhor, mas agora vai ter que provar que, além disso, tem
uma alma e um espírito de ir buscar esse 2-2 no Madison Square Garden. Acredito? Tenho convicção? Não, Agatha, honestamente, assim, de novo, sei que o meu time é melhor. Passei a temporada inteira falando que pra mim o Celtics saudável, ninguém vence esse time em 7 jogos, mas mentalmente esse time tá muito destruído e isso é muito perigoso em playoffs. Diria que é perigoso e é. Assim, eu vou fazer um paralelo com o Thunder, porque acho que a gente teve jogos muito parecidos, né? Uma dominância de jogo inteiro e aí toma um pau absurdo. No... Um minuto de O silêncio para gato está comida do meu pedindo gato comida. ainda, que é eletrônico, né? Porque senão morre todo mundo nessa casa. Mas enfim, é, a gente viu essa liderança evaporar e é muito louco. Eu comecei a ver o jogo na academia, né? Falei, vou fazer uma esteira, aproveitar que eu vejo que eu assisto o jogo, fico mais tempo fazendo cardio. E aí eu subi pra casa, tava 18 pontos. Eu falei, vou tomar banho. Mas nesse meio tempo eu tava, enfim, dobrando roupa, fazendo um monte de coisa, assistindo o jogo, obviamente, e foi pra 10. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo e falei, não é possível. Não é possível que o Boston Celtics vai fazer isso de novo. Vai permitir que isso aconteça novamente. E aí tem uma série de fatores, de novo, é o que você mencionou, não é culpa do Jason Tatum única e exclusivamente, mas eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu falo que ele não vai ganhar MVP tão cedo, que eu acho que Luka e Shai são MVP antes dele, que as pessoas, de certa forma, o desrespeitam até demais, porque é, é muito difícil você pensar num time campeão, liderado por alguém, como é o Jason Tatum, fazendo o que fez na última noite. Primeiro que eu acho que é difícil falar essa palavra, porque não é exatamente isso que eu quero dizer. Mas o Boston Celtics, de certa forma, é uma criptonita pro Jason Tatum, né? Porque é um jogo muito coletivo, é um jogo muito bem jogado e que não permite que só um jogador se sobressaia é, em todo momento. E o Jason Tatum é um jogador muito bom nessa jogada individual, em puxar a responsabilidade e fazer esse tipo de jogada de ISO, enfim, o que quer que seja, sozinho. Mas não é o que o sistema do Boston Celtics premia. Só que o Boston Celtics foi campeão, assim. Não é como se eles não soubessem o caminho da vitória. O Thibodeau fala muito, né, que o mais importante não é a vontade de vencer, é a vontade de se preparar para vencer. E o Knicks chega nesses playoffs muito preparado para isso, muito preparado mentalmente, principalmente, para não se abalar com uma vitória de 20 pontos, né? Lembrando que o jogo terminou 91-90, uma vantagem de 2-0 para o Knicks na série, com mais uma bola final do Mika Brits, né? Ele teve um início bastante apagado, 0 de 8 nos arremessos. Depois ele marca todos os seus 14 pontos no último quarto e ainda faz mais um roubo decisivo de bola no Jason Tatum ali no final para sacramentar a vitória. O Boston Celtics marca bem o Jalen Brunson, que soma 17 pontos, são 9 nos 5 minutos. Lembrando que o New York Knicks é, de longe, o time que mais pontua no último quarto, é o time mais clutch da temporada e é um time que está acostumado a fazer isso. O Towns termina com 21 pontos e 17 rebotes, né? Menos de 9 minutos de jogo, o Celtics estava liderando por 16. Mas é um colapso generalizado, como você mencionou. 25% nas bolas de 3, essa insistência de novo, mesmo com baixo aproveitamento, ela volta a custar bastante caro, né? É uma insistência de filosofia do Joe Mazzulla e dos jogadores que tem se mostrado, eu acho que a nível de jogo inteiro, uma armadilha. É uma armadilha para o Boston Celtics. Porque eles insistem em continuar nessa filosofia e eles não conseguem achar a resposta do outro lado da quadra para fazer valer, né? Porque se a bola de 3 não tá caindo e você quer continuar nisso, aperta a defesa.
O Knicks tem tido um diferencial nessa pós-temporada, mesmo sem o Julius Randle, mesmo sem o Donte DiVincenzo, né, que foram negociados, é uma execução no ataque, mas com uma defesa sufocante. O Mitchell Robinson é um ponto pivotal aqui. A forma como ele ajuda e desafoga o Cat na defesa e também no ataque é crucial para essas vitórias do Nova York. O OG Anunoby e o Michael Bridges também são cruciais nos momentos de pressão. Aí você tem alguns outros jogadores que não têm tanta estrela, como o McBride e tudo mais, fazendo o que precisa ser feito. Queria também pontuar que, depois do fim da partida, um alarme de incêndio foi acionado no TD Garden, né? Nem o Tiveram TD que fazer, Garden aguentou. tiveram que fazer a evacuação do ginásio. E Jalen Brunson e Josh Hart ainda estavam dando entrevistas, né? Ninguém se feriu, mas, inclusive, a entrevista do Jason Tatum foi cancelada, né? Não rolou por conta disso, dias de passagem. Mas o que eu queria dizer, um resumo do que aconteceu ontem, é que falta para o Boston Celtics a responsabilidade de vencer. Parecia um time que se contenta com tentar, né? Um time que se contenta com chegar quase lá porque eles já chegaram. É muito difícil vencer um título da NBA, mas é 10 vezes mais difícil ter que fazer um back-to-back. Não é à É, toa que pra poucas gente, pessoas fazem isso, né? pra gente ter uma ideia, né? Desde 2019, o campeão do ano anterior não passa da segunda rodada dos playoffs, né? Isso aconteceu com Raptors, com Lakers, com Golden State Warriors, com Nuggets. E agora, aparentemente, vai acontecer novamente, né? O time não consegue responder nada. E assim, né, Agatha, a gente falou a temporada inteira que o Celtics ia jogar mais leve, porque tinha saído a pressão do Tito. Só que acho que saiu demais, né? A pressão, assim, precisa ter também, né? Obviamente que não é a mesma pressão em cima dos Jays do tipo, vocês precisam provar algo porque eles já provaram. Mas você precisa entender que você é o atual campeão e você não pode jogar dessa maneira. O time tá insistindo na bola de três, não tá caindo, é a principal arma do time, 25% nesse jogo. Mas nem os arremessos de quadra estão sendo convertidos de maneira eficiente. O time teve, Agatha, 36% de aproveitamento de field goal. O único titular, o único jogador que iniciou jogando a partida que teve mais de 35% de aproveitamento, mais de 36, 37% de aproveitamento, foi o Drew Holiday com 66,7%. Depois foi o Derrick White com 35%. É muita ineficiência. Também, obviamente, vamos dar os méritos para a defesa do Knicks, como você está falando. O pessoal está conseguindo tirar bem os espaços, só que assim, não dá. Não dá porque a gente sabe da qualidade desse time em criar alternativas, né? Porzingis está muito mal, não consegue se passar quadra, não consegue acertar nada. Lu Cornet foi importante ontem, teve 75% de aproveitamento de field goal, inclusive o jogador que mais acertou, né? De 3 em 4. Mas esse time precisa entender que jogar leve, jogar sem pressão é uma coisa. Jogar sem essa responsabilidade que você fala é outra completamente diferente, porque você é o atual campeão, você é o melhor time dessa série e você precisa mostrar isso em quadra. Estava mostrando com 20 pontos, não me convenço que tanto, de novo. Ainda que o time estivesse vencendo por 20 pontos, não estava jogando bem. A Adrica mais abriu 20 pontos, como que não estava jogando bem? Não estava jogando bem. Não estava jogando bem. Conseguiu acertar um pouco mais, conseguiu bater para dentro, entendeu que precisa jogar mais coletivamente porque esse é o jogo, tirou um pouco as bolas de três, mas jogar bem, como a gente sabe que o Celtics pode jogar e como mostrou na temporada regular, não, ainda não apresentou nessa série e não apresentou de maneira satisfatória contra o Orlando. Jogou melhor? Jogou, mas não jogou o basquete que a gente sabe que o Celtics joga. Então, E assim, pode falar. dá uma falsa sensação, né? Porque o Knicks começa a partida zerando as 9 primeiras posses. Eles marcam apenas aí 4 pontos, faltando 7 4. minutos, acho que em 5 minutos tinha 4 pontos. E aí eles marcam 33 pontos combinados entre o primeiro e o terceiro quartos. Eu queria
fazer um adendo aqui, Drica, que esse jogo terminou 90-91, né? No final do segundo quarto, o Oklahoma já tinha 89. Não, foi muito baixa, pô. Entraremos nesse detalhe depois. A atuação ofensiva do Celtics não foi melhor do que a do jogo 1. Foi a mesma história absurda. Depois que o Boston Celtics abre 16 pontos de vantagem, Drica, eles não pontuam em 12 posses seguintes. Nas 12 posses seguintes. Não, é absurdo, assim, é absurdo. É um negócio que não... A marcação do New York Knicks é muito importante nesse jogo, né? As trocas estavam funcionando muito bem. Inclusive, o Jalen Brunson foi trocado intencionalmente pelo ataque do Celtics 2 vezes para pegar o Jaylen Brown, né? O Brown erra as 2 bolas, por exemplo. Jalen Brunson conseguindo marcar Jaylen Brown. A gente tá falando de um cara de 1,85. E aí, Derek White pega essa segunda bola, erra o rebote, erra o tapinha e uma bandeja fácil e não consegue converter. E aí você tem uma sequência de 19-2 do Nova York. O Tatum até consegue responder, faz um pick and roll rapidinho ali e acerta a bola. E aí depois você tem aquela enterrada do Jason Tatum, né? Que é quando você me manda a mensagem, né, Drica? Falou, calma, que na última posse eles ainda vão fazer besteira. E aí eu pensei que essa seria talvez a última posse do Boston Celtics. E o Jason Tatum faz uma jogada rápida, corre de uma costa a outra e consegue fazer a cesta. Um erro também, né? Convenhamos. Um erro. O Celtics tinha 18 segundos de posse de bola. 18 segundos de posse. Gasta esse tempo e faz isso lá quando falta no último segundo. Era basicamente isso que deveria ter feito. E assim, volta também tendo posse, né? Pra última jogada, também volta com posse. Porque aí, beleza, o Jalen Brunson vai, recoloca o Knicks à frente numa jogada contra o Jrue Holiday, né? Ele sofre falta, arremessa os 2 lances e passa. E aí, o que acontece na jogada final rola um corta-luz pro Tatum. O Giannonobi consegue sair bem desse corta-luz, consegue inverter, mas ele chega na bola e o Jason Tatum perde um pouco do contato com a bola ali na hora que ele tá passando pela cabeça do garrafão, né? Aí ele vai tentar um step back, falta 4 segundos, e vem o Mikal Bridges meio que de lado por trás, dobrando essa marcação. E, novamente, todas as dobras estavam muito, muito bem feitas nesse segundo tempo. E todas essas ajudas, ainda assim, conseguiam voltar para o seu defensor, para o seu marcador original e continuar os stops, né, as paradas de ataque. Ficou um toco e um rebote pro Mikal Bridges, mas depois eles mudaram só para um roubo de bola, né? O Tatum chega a ver essa dobra chegar, ele pensa em devolver pro Jaylen Brown, mas o Mikal Bridges não deixa. É absurdo. Os Celtics agora soma 38 pontos em 50 posses no quarto período e na prorrogação, chutando 11 para 53 nesses 29 minutos, 21%. E tá tendo que assistir um rival muito ressentido vencer, né? Josh Hart faz 23 pontos, acertando 9 de 15 dos arremessos. Foi cestinha, inclusive, né? Todo mundo ajudando. O Porzingis, que Pelo amor de Deus. 13 minutos no jogo 1, zerando todos os arremessos, inclusive, e ficou toda a segunda metade fora por algum problema aí, né, de saúde, como já estamos acostumados. Ele entra do banco pela primeira vez na temporada, né? Ele fez 8 pontos com 3 de 5 do arremesso, mas ele também pediu para sair novamente. E aí a lição que fica, Drica, eu acho que a resposta é que um time campeão não devia desmoronar assim. São o primeiro time em 29 anos, desde que a gente tem esses dados play-by-play, né? A perder 2 jogos de playoff após liderar por 20 pontos ou mais. Gosta de fazer história, né? Gosta, um time histórico. O Celtics vai para Nova York jogar no Madison Square Garden, perdendo de 2 jogos nessa vantagem de semifinal,
com o New York Knicks absolutamente embalado e com uma torcida que tá a fim de soar o alarme de incêndio em todos os jogos. Meu, vai Esse ser um alarme de inferno. Eu tenho certeza que foi da torcida do Knicks, que comemorou demais nas ruas ontem, com razão, com propriedade e chega muito forte. O New York Knicks tem a obrigação de vencer esse jogo 3 e fechar essa série o mais rápido possível. Vai ser um inferno, só digo isso. Mas enfim, né? Tá feito, não tem muito além do fato mental para mencionar que reflete em quadra. Mas fato é que o outro time que havia perdido, né? O OKC foi lá e deu uma sonora resposta, né, Agatha? Vamos falar do seu time. 149-106. É o que você falou, né? E o que um time quer ser campeão depois do que aconteceu no primeiro jogo, precisa dar a resposta que o Celtics, obviamente, né? Como a gente falou, não deu e que o OKC deu e deu com gosto, né? 49 pontos abriu, fechou com 43 de diferença. Apenas uma mudança de liderança, que foi lá a bola subiu, o Nuggets abriu e depois nunca mais viu a liderança no placar, porque Shea Gilgeous-Alexander e sua trupe não deixaram mais, né? Números absolutos, né? Foi absoluto o OKC. Venceu em pontos de contra-ataque, venceu em pontos de segunda chance, venceu no garrafão. Muito bem, obrigada, diga-se de passagem. Aproveitamento de quase 45% do perímetro, de quase 57% de field goal, de quase 92% da linha de lance livre. Um time que conseguiu ser soberano nos rebotes, que conseguiu ser soberano nas assistências, que conseguiu provocar mais erros do Nuggets. Enfim, um jogo de manual do OKC, Agatha, que mostrou aí ao mundo que aquele primeiro jogo foi apenas um colapso, né? Pois é isso que eu venho falando desde segunda-feira e que eu esperava do meu time em termos de resposta. Perder o primeiro jogo por estar 10 dias parado, por não ter entrado no ritmo, de verdade, eu acho aceitável. Eu venho comentando aqui sobre os diversos fatores que fazem um time ser campeão. E sair de uma situação adversa, com certeza é uma delas. E é isso que o Thunder faz. Sabe que é o melhor time, mas eu nem fiquei tão preocupada durante esses dias, porque assim, eu tinha certeza de que eles iam tentar responder da melhor forma possível. Pelo menos era o que parecia nas entrevistas, né? Se você olha a coletiva do J-Dub pós-jogo, ele tá fazendo graça. Os caras falam, qual o segredo pra pegar mais rebote? E ele fala, a gente tinha que ter pulado mais, segurado a bola e passado pro outro lado, né? O próprio Mark Samprest ganhou o executivo do ano, e aí ele fala bastante do Samprest, elogia o executivo como o melhor da liga. E ele fala, agora vamos falar de pedir tempo liderando por 3. E dá risada. Com essa energia do meu time dando risada de um erro, eu espero que ele volte da forma como ele voltou ontem. Como eu falei, quase 90 pontos aí, indo pro intervalo, mostrando a que veio e utilizando agora sim, da vantagem física que tem sobre o Denver Nuggets em todos os aspectos. Por ter jogado menos e estar mais descansado, por ter um time mais jovem e por poder rotacionar mais essa equipe. Porque a gente assistiu um Denver Nuggets absolutamente apático diante daquilo que apresentava o Oklahoma City Thunder. Porque a gente impôs esse limite sobre o Denver Nuggets. Não é como se tivesse tido uma trocação e a gente simplesmente arremessou melhor. Não. O Denver Nuggets no primeiro jogo entendeu qual era a dinâmica daquela primeira partida. A gente tá mais sintonizado e a gente não tem como parar o Oklahoma. Aquilo que eu falei. Se parar, o bicho pega. Como que é? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E aí eles decidiram correr. E o Oklahoma acho que não esperava tanto essa correria do Denver Nuggets. Mas aí o que a gente faz? Dobra a aposta nessa segunda partida. Vocês querem correr? Então vocês vão correr o dobro do que vocês fizeram no jogo passado. E aí é onde a gente mata esse Denver Nuggets. Porque é uma correria absurda, uma trocação insana. E
um empenho defensivo, que assim, todo jogo em que o Oklahoma precisa dar um passo à frente defensivamente, eu fico muito surpresa. Muito surpresa do que a gente consegue fazer. Em diversas posses que o Jokic pega a bola de costas pro garrafão, com um pé fora ou ali no cotovelo, os 5 fecham o garrafão. Não é um jogador marcando, não é 2. O garrafão está fechado com 5 jogadores. A gente deu e a gente foi pagando o arremesso de todo mundo do time. Eu disse há 2 dias atrás que a gente ia ter que fazer uma escolha. A gente permite que o Jokic jogue ou a gente permite que os outros jogadores participem da partida. Eu acho que a gente fez uma clara opção de deixar os outros jogadores jogarem. Com a grata felicidade de que nem esses conseguiram converter, porque a defesa, de novo, estava muito ajustada. Mas a marcação em cima do Jokic foi especial. Ele termina com 37%, 6 de 16, né? E apenas 17 pontos. 17 pontos para um time que o cestinha foi o Russell Westbrook vindo do banco, jogando 21 minutos, acertando 45% de field goal, que, tirando o Hunter Tyson, acho que não conta, porque ele jogou muito pouco. É o jogador que mais jogou e melhor arremessou. Termina com 19 pontos, numa partida de ponta a ponta do Oklahoma. O Shai muito se pediu, né? O MVP. Muito se pediu uma atuação. E aí falamos do quanto ele era o cestinha dessa partida com 31 pontos de média. Não jogando bem. De fato, não era o Shai que a gente viu a temporada passada. Não é o Shai que a gente fica falando que de fato é o MVP. Mas ontem foi. 34 pontos, 11 de 13 em arremessos tricão. Um true shooting de 95%. Batendo um recorde de plus-minus do século, né? Mais 51 em apenas 30 minutos, porque o Shai só joga 3 quartos, né? O último quarto a gente se dá o luxo de colocar a nossa terceira rotação, que, diga-se de passagem, era absolutamente melhor do que a segunda rotação do Denver Nuggets. 7 jogadores com dígitos duplos em pontos, 56% nos arremessos gerais e um domínio absoluto nos rebotes, que foi o nosso problema no jogo anterior. Nós tínhamos 2 questões para resolver. Ajustes pontuais, porque foi um jogo decidido na última bola. Rebotes e pontos em contra-ataque do Denver Nuggets. Esses eram os 2 fatores que a gente precisava encaixar. Encaixar porque eram eles que fariam a gente jogar muito melhor. O Nuggets fez a lição de casa. Tá? Ganha o primeiro jogo e vai para casa para fazer jogos onde é mais forte. A galera fica falando de altitude de Denver, né, Drica? Porra de altitude de Denver. A gente vê os caras irem pra Bolívia e jogar quase morrendo. Imagina, jogar futebol ainda, que é pior A ainda. altitude de Denver, sei lá. Mas o pessoal gosta de utilizar dessa justificativa. O Denver Nuggets já fez o, sei lá, impossível. O Oklahoma hoje, ontem na verdade, fez a obrigação. Eu acho que você, torcedor do Oklahoma, simpatizante, não importa, hater, precisa saber que o que a gente fez ontem foi obrigação. Era o cartão de visita da semifinal pro melhor time da temporada e pro primeiro time que ganha em casa, né? Estamos 1 vitória e 6 derrotas nessa segunda fase de times que mandam a série, especialmente nesse começo, e ninguém consegue vencer. É um comodismo, a bruxa tá solta, eu não sei o que é, mas o Oklahoma veio para vencer. E você pode ficar feliz. Mas não ache que, nossa, isso daqui deu o sentimento da série. Não, porque a gente perdeu a primeira partida. A gente errou na nossa lição de casa crucial, que era ganhar o primeiro jogo. E a gente vai para Denver 1-1, precisando fazer o que eles fizeram aqui em casa. E eu acho que a gente consegue continuar impondo a nossa fisicalidade, a nossa jovialidade, né? Porque falta perna no final para um time que jogou 7 jogos e que não consegue encontrar a gente nesse ritmo. E é isso que o Oklahoma precisa fazer, porque se ficar no ritmo do jogo anterior, esse ritmo ok, veloz, permitindo que o Denver Nuggets faça suas escolhas e suas jogadas, vamos tomar pau. A gente tá falando do Nikola Jokic, de jogadores muito bons para jogar no sistema que o Denver se propõe a jogar.
Então o Oklahoma precisa estar sempre nessa velocidade. E é a mesma coisa do Celtics, Drica, eu sinto. Por quê? Porque nós estamos acostumados a vencer bem. As situações de clutch, por exemplo, em que o New York Knicks e o Denver Nuggets têm jogado muito bem, o Knicks principalmente, né? O Jalen Brunson é literalmente o clutch player of the year, né? São um momento perfeito para esses times. Pra gente não, a gente tá acostumado a vencer com volume, a vencer com Chegar com 20 pressão. pontos lá, faltando 3 minutos. Exato. E é aí que a corda aperta. E o Oklahoma entendeu que se não quer estar nessa situação de ter que vencer e tirar um coelho da cartola, precisa destruir o jogo muito antes. Precisa terminar o jogo no terceiro quarto, que é o que a gente fez a temporada inteira. O Boston Celtics ainda não pegou essa deixa, né? Até pegou, né? O problema é que derreteu no último quarto. Esse é o grande problema. Mas enfim, né? Situação delicadíssima do Celtics, que agora vai para Nova York. Esse jogo só acontece no sábado. Graças a Deus eu tenho 2 dias de paz antes do tormento, que vai ser esse jogo 3. O Oklahoma também agora, né, viaja para a altitude de Denver, mas esse jogo acontece amanhã, sexta-feira, 11 horas da noite, e o Celtics, né, 4h30 de sábado. Mas hoje a gente tem aí a oportunidade de ter mais um time da casa vencendo o jogo 2, 9h30 da noite, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, e a gente promete que a gente vai voltar para falar desse jogo, né, Gata? A gente não conseguiu gravar ontem para falar do jogo 1, da grandíssima vitória do Warriors, mais uma vez Buddy Hield, né, surpreendendo e chocando o mundo, sendo importantíssimo, mas a gente vai voltar para falar desse jogo 2, a ver se teremos mais um 2-0 para o visitante ou mais 1-1. Só esse jogo hoje, tá, pessoal? O jogo do Cavs acontece na sexta-feira, e junto com o jogo do OKC, e o do Celtics só no sábado. Agatha, é isso, né? Chega, não quero mais falar de basquete. Hoje eu não quero falar de basquete. É isso, eu fico feliz com a resposta do seu time, chocada do meu time, né? Chocada com a resposta do seu. E chocado com o Playoffs. céu. Ah, Playoffs basketball. é isso, gente. Playoffs é isso aí. Tudo pode acontecer, inclusive tudo pode continuar acontecendo para um lado ou para outro, né? Vai saber. É isso, então. A gente volta depois para falar de Warriors e Minnesota É isso, Timberwolves. Warriors que deve estar sem Stephen Curry no É. dia de Deve hoje, né? perder, eu acho que deve perder o resto da série, tá? Muscular, assim. Só fazendo um pequeno adendo sobre essa parte, é a mesma lesão que o James Harden teve em 2019. A diferença é que a do Harden foi grau 2, a do Curry é grau 1, então um pouco mais tranquila. O certo mesmo é dar uma esperada de 2 semanas a ver se isso acontece. Stephen Curry é muito bom nas recuperações, mas eu acho que a gente pode contar que ele não volta pelo menos até um jogo 5 aí. É obrigação do Timberwolves de também responder e capitalizar nesse período sem Stephen Curry, porque nesse primeiro jogo perde justamente por isso. Você não espera o X Factor ser a ausência de Stephen Curry. Então o time ficou um pouco assustado e sem saber o que fazer com a ausência dele em quadra. E aí perde o jogo. Mas falaremos disso amanhã, com a certeza de que Stephen Curry não joga na partida de hoje. É isso. Lesãozinha de jogador de futebol, tá, gente? Joguinho Lesãozinha de pra anterior. Jimmy Butler chocar o mundo, né? Choca. Ou o Buddy Hield, né? Que é o que tem acontecido. Mas enfim, vamos lá, a gente volta depois para falar sobre o que aconteceu aí com esse Golden State Warriors sem Stephen Curry e se Anthony Edwards vai conseguir fazer um jogo, já que vai conseguir jogar, né? Já que o jogo 1 foi uma lástima para ele. A gente volta, um beijo.